Olá, gente, boa noite, aqui é o Anderson. Hoje, dia 22 de junho de 2016, vamos falar sobre Bolsonaro virou réu no STF, né? Para antes abordar a situação do Bolsonaro ter virado réu no STF, vamos falar sobre o artigo 5º do Decálogo de Lenin, que vai explicar aí e vai fazer a gente entender um pouco porque o Bolsonaro virou réu, sendo que o STF tem um monte de processo. É como se esse processo do Bolsonaro, essa queixa-crime, tivesse cortado fila, né? Essa representação contra ele tivesse cortado fila, né? Na medida, na medida quinta, o artigo 5º do Decálogo de Lenin, a gente já sabe, né? Nós estamos na série do Decálogo de Lenin, fala sobre destruir a confiança do povo em seus líderes, né? Somente o Bolsonaro, que é um político emergente, ele tem aí pretensões futuras aí, né, para política brasileira, na qual ele não esconde ninguém a pretensão de ser candidato a presidente em 2018, né? E o que ele falou no Salão Verde lá da Câmara dos Deputados foi isso: jamais eu estruparia você, jamais, porque você não merece. Mas antes disso, ela que provocou. Ela foi lá e citou ele, ela provocou ele só reagiu, ele só retribuiu a provocação, que tinha chamado ele de estuprador. Uma parlamentar chamou ele de estuprador, porque ele estava falando dos projetos de lei para um grupo de repórteres, ali falando sobre os projetos de lei dele, sobre a castração química, sobre a maioridade. E ela no Salão Verde teve uma discussão acalorada ali. E nessa discussão falou que ele era estuprador. Espera aí, vocês estão gravando isso? Ele falou, vocês estão gravando isso. Ela me chupou de estuprador. É isso? Eu sou estuprador mesmo? É. Ela respondeu, a Maria Rosário respondeu. Você é estuprador mesmo, você é estuprador. Tá bom, você me colocou nessa condição, então lá vai pra você. Eu jamais estupraria você, porque você não merece. Não foi mais ou menos assim, foi assim na verdade. Jamais eu ia estuprar você. Jamais eu ia estuprar você, porque você não merece. Porque ela colocou ele na condição de estuprador. Ele só respondeu, ação e reação, né? De forças opostas, na mesma proporção que foi a ação, vai ser a reação. Inclusive, tem mais uma coisa, que ela, ouvindo isso, ela quis bater na cara dele. Ele, na reação da ação dela, falou, bate em mim que você leva. Porque assim, né, a ideologia petista acha que eles podem fazer o que eles querem, e quando eles sofrem as consequências, se fazem de vítima. Aí ela saiu toda chorando, tal. Aí, em outra oportunidade, ele no plenário da Câmara dos Deputados, ela de novo, falando da época da ditadura, chamando eles de assassino, tal. Ele subiu no plenário, pegou a palavra, o presidente que estava presidindo na época deu a palavra para ele relembrou. Falei, você me chamou de estuprador aquela vez? Você lembra que você me chamou de estuprador aquela vez? Então, aí ele fala de novo, eu não te estupraria porque você não merece. Palavras dele. Ele relembrou. E é por isso que ele falou lá que ele foi agora, virou réu no STF. Por quê? Porque foi incitação ao crime de estupro e injúria. Beleza, já vamos entrar aí. Então, crime de injúria. E aí ele falou a situação do Felipe Capé e da Helena Frendebar. Que ele foi morto, ela foi degolada, cortaram o pescoço dela, e ela por 5 dias foi estuprada por esse menor e mais alguns rapazes. Beleza. Fechado isso, tudo bem. Aí a Maria do Rosário pegou e fez uma representação com ele no STF. Eles receberam aquilo, o STF não tem nada para fazer, aquele monte de processo, só contra o Lula ela tem 11. Acho que já foi até para a vara do Moro, né? Para
13ª Vara de Curitiba. Foi até para a Vara do Muro. Algumas coisas e outras não. Beleza. Aí, sabemos que juízes do Supremo, só o Gilmar Mendes não foi indicado pelo PT. Até o Marco Aurélio, ministro do Supremo, que foi indicado pelo PT, falou assim, ele é deputado federal, ele tem imunidade de acordo com o artigo 56 da Constituição, de opinião, de fala, de resposta. Tem uma oratória livre no plenário. Muitos usam a imunidade para se esquivar de corrupção, de atitudes corruptas. São ladrões e usam a imunidade. Agora, ele tem imunidade e virou réu e não pode usar nesse impasse, nesse discurso acalorado. Beleza. Rasgar a Constituição, aberração jurídica em mais alto grau. Né, os ministros do FTF, são ministros inteligentes. Como é que eles aceitam uma coisa dessa? Eles estão se passando, aos olhos dos brasileiros, o quê? O cara chegar numa posição tão alta dessa, o cara tem que mostrar aí um ilibado saber muito grande. E catar uma coisa e aceitar uma coisa que é totalmente anticonstitucional, inconstitucional, né? Então, é uma aberração jurídica que não tem tamanho. Aí nós temos Luiz Fux, Edson Fachin, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, todos indicados pelo PT. O PT é assim, né? A política do PT é assim, ideológica é assim. Eles catam, infiltram pessoas dele em todos os níveis hierárquicos do governo, do Congresso Nacional, Legislativo, Judiciário, Executivo, infiltra todos com a sua ideologia e depois vai usando isso. E a Maria do Rosário usou bem. Mas só para relembrar, talvez isso pode ser um tiro que saiu pela culatra, pode ser uma publicidade vantajosa para o Bolsonaro. Por quê? Porque os ministros do STF não vai poder condenar ele. Por quê? Porque ele está emparado pela Constituição. O STF é o guardião da Constituição Federal. Ele tem que salvaguardar, garantir o cumprimento da Constituição. Eles não vão contra, não vão condenar ele. Vamos ver como que ele vai se defender. Ele não devia nem ter virado réu, né? Já que ele tem imunidade de opinião e de fala e de oratória, ele não devia nem... E ele, confiando nessa mesma regra do jogo, ele não quis nem processar ela, nem por calúnia, difamação, chamar um pai de família, um cara que tem uma vida pública aí transparente, não tem denúncia de corrupção, não tem nada. Muitas vezes ele é polêmico nas falas dele. Por quê? Tudo reação. Né, os caras vêm com as ideologias aí que eu falei em alguns vídeos, que está todo explicado nos decálogos de Lênin, em todos os 10 artigos, nós estamos no 5º, né? E tá aí. Ele foi denunciando todos. Né? A situação mais assim, que a gente pode perceber que eles querem tornar o Bolsonaro inelegível para 2018. Né? E abriu um precedente, cara, que não tem tamanho. Não tem tamanho. A imunidade absoluta de opinião um deputado federal tem. É porque, tipo assim, ele foi falando a verdade. É que nem eu poderíamos dizer assim, Bolsonaro tem a oratória de Apolo. Quando ele fala a verdade vai como um raio de luz, brilha tão intenso nos olhos daqueles que contam mentira, que cega, que deixa surdo, né? Eles ficam desesperados, eles perdem o argumento e apelam, distorce tudo, porque a ideologia é isso, a ideologia é distorcer o que está escrito. O idealista, o que segue ideal, ele dá sua vida para cumprir a lei, o que está escrito. Por exemplo, os militares, a polícia militar é uma legião de idealistas, quer dizer, é uma legião de pessoas que se esforça para cumprir a lei e se esforça para fazer as pessoas cumprir a lei. O que é o ideologista? O ideologista quer ir contra aquele ideal para fazer uma coisa que ele pensa. Não está nada escrito, faz isso que eu estou pensando, faz aquilo que eu estou pensando.
Esse é o ideologista, né? O que segue ideologia. E eu espero que o Supremo seja razoável e olhe para a Constituição e não faça pagamento de favores, né? Porque o poder constituído, ele não é acima do poder constituinte. Embora tenha muita coisa na Constituição que eu não concorde, mas o poder constituinte é acima do poder constituído. O que é o poder constituído? Os ministros. O que é o poder constituinte? É aquilo que faz deles ministros, na qual que eles estão lá para defender o poder constituinte, né? Somos todos Bolsonaro. Fica esse recado.